Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer outro vídeo para vocês sobre suculentas com frescura. Suculentas que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no cultivo delas. Não pode deixar elas aí no tempo, se virando sozinha. Então são suculentas que precisam de monitoramento, tá? E também de muita cautela na hora da rega, na quantidade de sol. Suculentas que dão um pouquinho mais de trabalho, mas que a gente não deixa de cultivar porque a gente gosta muito e são suculentas maravilhosas. Se você quer conhecer quais suculentas que eu estou falando, fica até o final que eu vou mostrar tudinho para vocês. Mas eu quero pedir agora no início do vídeo para você já deixar o seu like para não esquecer. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Ative sempre o sininho aí de notificação para você receber a notificação quando eu postar vídeo novo, tá? Se inscreva também na nossa página do Instagram, _Fernanda Campos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Deixa aí para mim nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, tá, gente? Eu amo ler aí os comentários de vocês. Chegando aqui no meu cantinho para gravar para vocês esse vídeo, eu quero mostrar a primeira suculenta que tem muita frescura, que é uma suculenta de muito difícil cultivo, tá? Inclusive, a gente tem dificuldade até ao receber essa suculenta do correio. Eu tô falando do Pachyphytum ovíferum, que é o conhecido como pedra da lua. Gente, é uma suculenta que funga só de olhar para ela. Você olhou, ela fungou, tá? Ela funga quando chega, tá? Pelo menos a experiência que eu tive com a minha aqui, ela já chegou fungando, tá? Já chegou com as folhinhas soltas. E o que eu fiz? Qual que é o procedimento, né? O que a gente faz quando acontece isso? Você recebeu uma planta e a sua planta tá quase toda despetalada. O que eu vou fazer, né? A primeira coisa é você replantar aquela suculenta. Se ela já está fragilizada, a gente precisa plantar, né? Para as raízes ficarem... como que eu vou dizer? A gente precisa proteger as raízes. As raízes, quando elas entram em contato com a luz, elas queimam, tá? Então a tendência é perder as raízes. Por isso que a gente precisa proteger a planta. A gente vai replantar num substrato bem sequinho e não regar, tá? Isso mesmo. Eu não vou regar até que aquela planta pare de cair as folhinhas. Porque se ela está com indício de fungo, eu não posso regar aquela planta. E passar fungicida, gente, porque se o fungo já se instalou ali na viagem ou antes mesmo daquela suculenta ir para a caixa, a gente tem que passar um fungicida sistêmico, não tem jeito. O que eu uso aqui, já mostrei em alguns vídeos, é o da Forte, tá? Ele é pronto uso. Já falei, eu retiro a metade do conteúdo do frasco e guardo e misturo água sem cloro, entendeu? E completo, e eu vou borrifar nas plantinhas. Quando o fungo já está instalado, como no caso desse meu Pachyphytum ovíferum, deixa eu ver a data que eu recebi ele aqui, 26/4. Então, hoje é 8/6. Então, assim, tem mais de um mês, pouco mais de um mês que eu tô com essa planta. Ela já chegou soltando todas as folhas. Esse caulezinho dela tava todo lotado de folha. As folhas dela são bem gordinhas e armazenam bastante água. Então, o que eu fiz? Eu passei fungicida nela até eu ver que a planta tava livre. Até eu ver que, ó, que estavam todas firmes e que ela não corria risco mais de morrer. Eu devo ter passado uns 5 dias seguidos, tá? 5 dias seguidos. Gente, quando a planta já tá assim, a gente não pode cochilar. Tem que passar o fungicida seguido, não pode fazer espaçamento. E você vai espaçando à medida que você vai vendo o resultado na planta. Aí você espaça de 3 em 3 dias até parar de usar, tá?
Agora eu já tô regando normal, já trouxe aqui pro lugar das outras plantas, porque quando é assim eu não coloco junto das outras, deixo separada num local mais fresco, tá? E deu super certo, vocês podem ver o resultado. As folhinhas que despetalou, só uma eu tive perca, tá? As outras estão inteiras, eu acredito que vão brotar. Como é uma suculenta que tem a folha bem gordinha, eu acredito que vai dar certo. Vamos torcer para ter brotação. Gente, vamos lá. Outra suculenta que... Gente, essa suculenta é uma suculenta, eu tô falando da Black Prince, tá? Echeveria Black Prince. É uma suculenta muito comum. Porém, ela é uma planta chata, tá? A genética dessa planta é muito sensível. Então, assim, a gente tem as plantas que são mais resistentes e tem algumas que são frágeis, que são suscetíveis a pragas em geral. Essa Echeveria, né, a Black Prince é uma delas. É uma planta que a gente tem que ter cautela para cultivar no tempo e cautela também na hora de adaptar o nosso jardim por causa do excesso de água. Essa que eu comprei, ela já veio com fumagina, gente, olha para vocês verem. Então ela já veio com fungo, tá? Ela já saiu do supermercado, eu comprei ela no supermercado, então eu já comprei ela com fungo. Eu trouxe para casa porque realmente eu fiquei encantada com a quantidade de mudas que tinha nessa planta. Tinha mais, tá? Mas eu tirei, tinha mais 3, tinha mais 4. Ó, uma tá aqui, ó, tá bem pequenininha ainda. As outras 3 estão nesse vasinho aqui, ó, tá vendo? E estavam todas aqui, né, nessa cuia mesmo. Eu replantei depois de um mês e pouco. Depois de um mês foi que eu comecei a regar, porque essa planta chegou aqui com substrato totalmente encharcado e a planta já tinha absorvido muita água. Então, assim, eu tive que deixar ela, ó, vocês podem ver que agora ela tá começando a desidratar, tá vendo? Mas eu prefiro deixar ela assim. Ela já mudou a cor. Quando eu trouxe, ela tava bem verdinha mesmo. Agora ela já tá bem escurona. E agora sim, ela tá se adaptando. Já devo ter regado ela umas 2 vezes, tá? E ela tá linda, mas é uma planta que a gente tem que ter cuidado. Se você for cultivar essa suculenta no tempo, dá certo, tá? Só porque não deixa ela pegar a chuva sem adaptação, tá? Antes, primeiro faz a adaptação. Se for no período de chuva, não deixe no tempo, porque ela vai morrer. E ela é muito suscetível à cochonilha. Então, sempre que tem haste floral, a gente tem que ficar de olho em cochonilha de raiz e também cochonilha na planta. É uma plantinha bem chatinha, gente, mas compensa, é muito linda. Existem híbridas dela, que também é a mesma coisa, tá? Eu pensei que as híbridas seriam mais resistentes, mas não. As híbridas dessa planta são bem chatinhas, tá? Tem a mesma fragilidade dela. Mas ainda bem que eu não perdi a minha, então segue a dica aí que vocês vão se dar bem também, tá? É só não regar, deixa ela em adaptação aí no seu cultivo que você vai ter sucesso. Depois de um mês, mais ou menos, você troca o substrato, coloca o seu substrato, tá? E que eu tenho certeza de que vai dar certo aí no seu cultivo, no seu jardim. Outra suculenta que eu já perdi várias, tá? Eu vou chegar aqui para mostrar para vocês, que é uma branquinha linda, 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 mas que aqui no meu cultivo é complicado cultivar essa planta no tempo, que é a Echeveria Cali Argentea, tá? Deixa eu mostrar as minhas para vocês. Essa aqui, gente, eu comprei ela num pote 15 e agora ela tá numa cuia de 8 centímetros, talvez. Eu acho que é uns 8 centímetros, tá? Ou nem isso. Olha que linda. É uma planta linda, gente, só porque é uma planta que funga muito se cultivada no tempo. O ideal é vocês comprarem mudas menores. Eu comprei uma muda bem grande, achando que ia dar mais certo, mas acontece que ela foi reduzindo de tamanho para adaptar aqui no meu cultivo. Então, assim, a planta, quando ela vai se adaptar, ela sofre e acaba perdendo muita folha. Então, às vezes, não compensa a gente comprar planta muito grande.
Essa aqui já tá comigo faz tempo, só que, como eu disse, tá pequena agora que ela tá começando a se desenvolver novamente. Essa aqui tá comigo há mais tempo ainda. Essa eu fiz por folha, tá? De uma minha que despetalou e morreu. Ela ficou de 2 cabeças. Ela também começou a reduzir por causa de fungo. E eu tive que colocar ela, que ela tá embaixo do beiral aqui da garagem. Mas na época da chuva eu não deixo ela tomar chuva. Gente, essa planta aqui ela não gosta de excesso de umidade, tá? Porque ela mela todas as folhinhas e acaba fungando. Outra bem chatinha que despetala com muita facilidade é a Graptoveria Deb. A Deb é essa suculenta rosada maravilhosa. Deixa eu pegar a cuia aqui para vocês verem o tanto que a minha tá linda. Só que, gente, essa planta aqui a gente tem que rustificar ela, tá? Para você conseguir cultivar essa planta aqui no tempo, você tem que rustificar ao máximo, deixar ela aí com estresse hídrico, porque senão você não vai conseguir, tá? Ela vai ficar resistente, aí sim, quando ela tiver resistente a pragas, principalmente cochonilha. Essa planta aqui, gente, ela é muito sensível à cochonilha, tá? De raiz e a cochonilha também das folhas. Depois que a gente rustifica ela, e o problema praticamente acaba, tá? Porque você tá dando a quantidade de sol ideal para sua planta. Se ela estiver gostando e se o substrato for, né, certinho, aí você vai se dar bem com ela. Mas é uma planta de difícil cultivo, tá? Uma planta que despetala muito fácil, principalmente se você cultivar ela aí sem a quantidade de sol ideal, tá? Para ela. Outra planta que eu considero também bem frescurenta, essa aqui, ó, é a Graptoveria Lovely Rose. Gente, as Graptoverias estão ganhando aqui no quesito frescura. Essa minha tá bem grande, mas demorou bastante para chegar nesse porte aqui. E é uma planta, gente, que ela morre muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Então, se você tem a Lovely Rose, o ideal é você fazer mudas. Ela faz muda muito fácil por folha, mas também despetala aí com muita facilidade. A gente pode fazer também decapitação. Essa minha que tá bem grande. Acho que eu vou refazer esse vaso e fazer alguns cortes, porque eu só tô com essa aqui, tá, gente? Perdi algumas aí na temporada de chuva. Gente, temporada de chuva não tem jeito. A gente acaba perdendo plantas, tá? Porque o excesso da água aí faz mal para suculentas mesmo. E o calor excessivo. Aqui na minha região é muito quente. Mesmo na época da chuva, o calor é muito constante, tá? Outra suculenta aí também que é tida, né, como fungadeira, gente. Essa o pessoal fala que ela despetala muito. Aqui no meu cultivo eu tenho que falar que eu não tenho um problema com ela, tá? Eu já perdi que despetalou uma roseta só. Eu tô falando da Echeveria nixana. É uma planta maravilhosa, gente. Ela é muito linda mesmo. Ó, pra mim aqui ela não despetala, mas eu não cultivo na chuva. Se você cultivar essa planta na chuva, você não vai ter sucesso, tá? Porque ela não gosta de excesso de umidade, ela gosta de permanecer com as raízes secas, ela não gosta de umidade nas raízes. Se você deixar ela tomar chuva, você vai ficar sem a sua planta, tá? Então é uma planta que é um pouquinho frescurenta, né? Digamos assim. Deixa eu mostrar outra pra vocês, que tá aqui, ó, num vasinho de barro, cerâmica. Tá linda também. Olha que lindo, gente, que tá essa mesa. Olha que cores maravilhosas. Olha isso. A próxima que eu quero mostrar, e que é uma planta pra mim aqui de difícil cultivo, que realmente é bem frescurenta, é Echeveria Blue Curlis. A minha agora tá bem, tá? Tá bem vermelha, bem estressada, porque eu fiz decapitação nela, mas já tem faz tempo, tá? Ela já tá enraizada, já tá bem.
Só que é uma planta que você não pode cultivar no tempo, na época de chuva, tá? Ela não tolera excesso de umidade, ela morre mesmo. Então, se você tiver essa plantinha e cultivar ela aí no tempo, na chuva, provavelmente você vai ter que cuidar dela aí com muito fungicida, tá? Você vai ter que fazer preventivo, vai ter que passar fungicida. Eu não tenho o hábito de fazer isso aqui. Eu gosto de usar, mas eu gosto de usar produtos mais naturais. Eu só uso em caso de extrema necessidade. Então, eu não uso para prevenir, tá, gente? Então, por isso que às vezes pode acontecer, né, da gente ter problema aí com os fungos. Eu não gosto desse tipo de produto, tá? De nenhum mesmo. Eu não tolero muito o cheiro e são produtos fortes. E eu optei, né, por cultivar assim dessa forma, tá? Outra fofura que tem uma fama, gente, essa aqui realmente ela tem uma fama de ser fungadeira que eu tenho até medo, sabe? É a Echeveria laui. Essa planta tem muita pruína, tá? É uma planta muito sensível ao excesso de água. Eu coloquei a minha aqui num vaso de cerâmica. Por enquanto não tive problema, ela tá se desenvolvendo muito bem. Ela já tomou conta desse vaso. Eu ganhei ela bem pequenininha. E até agora eu não tive problema, mas, gente, é uma planta que a gente tem que ter cuidado, tá? A gente tem que cultivar ela com frescura mesmo. Você não pode encostar nas folhas porque ela tem muita pruína. Se encostar, você vai danificar a pruína, ó. Às vezes alguém encosta, não tem jeito, a gente encosta alguma coisa na planta. Até mesmo na hora de mudar, né, de mudar de vaso, a gente encosta. Então, é uma planta que a gente tem que ter um cuidado, um excesso de cuidado aí, porque senão você vai acabar perdendo, ela vai ficar feia. E para recuperar, gente, é muito difícil, tá? Dá muito trabalho aí para recuperar. Deixa eu ver se eu acho aqui a outra. Ah, tá aqui, ó. Até mostrei para vocês esse meu vasinho que tá lindo. A próxima é a Graptoveria Fantôme. Gente, Fantôme aqui pra mim é assim, despetala muito também, tá? Funga muito mesmo. Tanto é que eu tenho pouca Fantôme. Olha que linda que tá esse vaso. Eu coloquei praticamente todas que eu tenho. Eu tenho uma outra aqui, ó. Tem uma aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês que tá linda, essa do meio, tá? De lado também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa e essa são fantômes, tá? E as pequenininhas aqui, essa e essa. Então, assim, tem uma outra nos vasinhos, mas a maior quantidade que eu tinha, que são poucas, né? Que tá num potinho 11, tá nesse vasinho aqui. Eu tinha muita dela, gente. E essa minha aqui, que é a minha matriz, ela era maravilhosa, ela era pendente. Depois que eu tive que decapitar ela, parece que até hoje ela não se recuperou, sabe? Eu tive porque o caule começou a ficar muito velho, começou a secar. Então, assim, a recuperação dela não foi legal. É uma planta que aqui pra mim é de difícil cultivo, tá? Eu não sei se ela não se adapta ao meu clima ou se é o meu jeito de cultivar, né? Mas pra mim aqui ela é de difícil cultivo, ela é uma plantinha frescurenta, tá? Se você deixar ela no tempo aí, com muita chuva, ela despetala com facilidade. Se você também fizer poda, decapitação, você pode perder ela facinho, tá? Gente, a número 8 que eu quero deixar pra vocês, também é uma Graptoveria, gente. Essa listinha das Graptoverias estão grandes. Que é a Douglas Ruth. Essa planta também a gente tem que cultivar com uma certa frescurinha, tá? Você não deve cultivar essa planta na época da chuva, exposta totalmente no tempo, porque você vai perder, tá? Ela não gosta de excesso de umidade nas raízes. É uma planta que não tolera encharcamento. Olha como que essa minha tá linda. Esse é um caule todo brotado e que tá maravilhoso, gente. Olha isso, que coisa mais linda. É uma planta maravilhosa, gente. A roseta dela pode ficar grandona, tá? Essa minha aqui tá pequena porque são várias, estão todas em um vasinho só.
mas ela pode ficar com a roseta bem grande, mas a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora da rega, tá? Com essas plantinhas que eu tô falando aqui, gente, menos é mais e é melhor a gente regar aí com a menor quantidade do que a gente ficar sem a planta, tá? Outra que tem uma fama de ser bem chatinha é uma lindona aqui, ó, que vou tirar aqui pra vocês, que é o Gratopétalo Vitor Kane. Gente, a fama dela corre tão longe. Olha aqui, gente, que linda, coisa mais rosa. Que eu não tive coragem de fazer decapitação, gente. Me colocaram medo aí assistindo vídeos. Eu fiquei com medo de fazer o corte nela, apesar que agora tá numa época bacana aí pra fazer. Mas eu recebi ela tem pouco tempo, 26/4, tá? Tem pouco mais de um mês que eu tenho ela. E eu não fiz nada, tá? Não tirei folhinhas pra brotar, porque parece que não brota variegata, apesar que eu não tenho a Vitor Kane. Então, eu deveria ter pelo menos tirado folhinha, né? Vou fazer isso. E eu queria muito decapitar, gente, mas ela tá tão linda, né? Olha que cor maravilhosa. Fala aí pra mim nos comentários, vocês acham que eu devo cortar ou não? Vamos aí à votação, votem aí, sim ou não, gente? Dependendo do que vocês falarem aí, eu corto. Gente, a próxima que eu quero deixar pra vocês, que é uma planta que custou, mas custou mesmo adaptar aqui no meu jardim, é a Echeveria orpete. A minha tá bem desidratada, ó, gente, ó. Bem mesmo. Ela não tá hidratando, eu vou ter que dar uma olhada nas raízes pra ver se tem alguma coisa, tá? Porque essa planta aqui já chegou fungando aqui no meu jardim, gente. Fez igual pedra da lua. Então, ela chegou e logo já foi fungando, tá? E claro que eu consegui alguns bebezinhos das folhas, né? Consegui aproveitar algumas folhas, mas eu também tinha comprado uma roseta maior, comprei roseta sem raiz e acabei não tendo sorte. É uma planta que é suscetível aí ao fungo. Cultivem ela com frescura, por favor, tá? Então, cultivem ela resguardada aí do tempo, para vocês poderem controlar a rega, principalmente no período das chuvas, tá? No período das chuvas aí vocês têm que controlar a água delas, porque senão vocês vão ter problema aí e vão perder a planta de vocês. Eu, sinceramente, eu achei que eu ia perder a minha, tá? Ela deu fungo de caule e depois deu fungo olho negro nas folhas. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas consegui ainda recuperar ela. Gente, falando aí de planta com frescura, eu não posso deixar de falar dos sedums, tá? Dos sedums mais chatinhos aí que vocês vão encontrar no mundo das suculentas. O primeiro aí que eu quero mostrar é o sedum esmeralda, que ele tá muito fofura nesse elefantinho vermelho. Olha que lindo, começou até a estiolar, porque eu deixei ele no ambiente de meia sombra. Tá embaixo da bancada, vou mostrar pra vocês o localzinho que eu tô colocando, porque é uma planta que a gente tem que dar mais água. Como eu rego tudo igual, tá? De vez em quando eu dou um pouquinho de água a mais pra elas aqui, eu acabo deixando, ó, ele tá junto com o outro ali, ó, tá vendo? Um ambiente bem sombreado. Eu faço isso aqui, tá, gente? Para evitar de ter que ficar molhando mais e de ter que colocar outro substrato diferente. É uma dica aí para vocês. Deixe as plantas em um local mais fresco, tá? Que elas vão demorar mais para secar o substrato e vai ser bem mais tranquilo para vocês. Gente, olha que lindo a cor que tá ficando essa planta. Olha isso, que fofura. Vou mostrar para vocês os outros sedums que eu tenho, o que eu fiz. Gente, vocês acreditam que eu plantei meus sedums todos aqui, ó, próximo ao lado? Isso mesmo. Como a minha região aqui é muito quente, tá? Muito quente mesmo. Eu tenho muito problema para cultivar esses sedums. As suculentas que são mais sensíveis e gostam mais de água, gostam de um clima mais ameno, tá? O que eu fiz aqui, ó? Deixa eu agachar aqui para mostrar para vocês onde que eu coloquei, ó, e quais espécies eu coloquei. Aqui é o Machinoi variegata, sedum Machinoi variegata.
Aqui, ó, eu tenho um maquinói normal, tá? Coloquei todos aqui. Aqui, ó, tenho sedum. Gente, toda vez eu esqueço o nominho dessa planta aqui. Vou deixar aí na tela. Aqui eu tenho o sedum Angelina, coloquei aqui também porque eu tava perdendo. E olha como que eles se deram bem aqui, gente. Como que tá lindo, ó. Eu coloco entre as pedras. Coloquei sedum voodoo aqui também, ó. Tá dando sombra aqui por causa da bananeira ornamental. Ó, o sedum voodoo. Aqui eu tenho uma rosetinha do sedum rissuto. Aqui, ó, eu tenho sedum esmeralda. Coloquei aqui bastante. A barba de Moisés, ó, tá bastante aqui. A barba de Moisés, ó, já tá toda enraizada aqui, tá? O que que eu fiz? Eu coloquei substrato aqui, tá, gente? Aqui é em cima do cimento. Coloquei as pedras e coloquei o substrato. Detalhe, coloquei só o condicionador do solo, tá? Porque essas plantinhas, elas gostam de mais umidade. Ah, gente, eu coloquei aquele sedum também, o Petit Bicolor, ó. Bem pequenininho, coloquei alguns aqui também, ó. Olha aqui que gracinha. E aqui eles vão se desenvolver, eu tenho certeza. E vão me dar muitas mudinhas. Então, o meu intuito é esse, tá? E pegando aqui e espalhando nos vasos, para ver se eu não perco essas espécies. Porque, gente, elas vão sumindo dos vasos aqui, tá? Vão sumindo mesmo, vão secando. Porque eu rego pouco. E o meu clima é muito quente, então elas vão secando o caule. Desse jeito aqui, ó, olha para vocês verem o tanto que elas gostaram de ser cultivadas aqui. Mas também, né, gente? Olha aqui que delícia. Aqui é muito fresquinho. A umidade é muito maior, então elas vão se dar muito bem. Gente, falando de planta que tem frescura... Essa aqui é a frescura em pessoa, tá? O plantinha que me deu trabalho aqui no meu cultivo, tá? Em todo esse tempo que eu cultivo suculentas, a que mais me deu trabalho foi a Echeveria glauca. Porque, gente, muda de substrato, muda de lugar, muda de vaso, pra ver o que essa menina quer. Meu Deus do céu, foi muita tentativa. E o que eu descobri? Gente, a glauca, ela não gosta de excesso de calor, tá? Ela gosta de local mais fresco, gosta de mais água. Então, a glauca a gente tem que cultivar como a gente cultiva suculentas de meia sombra. Se você cultivar ela, o excesso de... o sol quente, gente, se eu deixar ela embaixo da minha estrutura aqui, ó, ela cozinha, tá? Ela cozinha, ela fica amarela, tá? Então ela totalmente cozida. O que eu faço? Eu cultivo ela embaixo da árvore aqui, ó. Ela pega o sol de manhã e pega o sol à tardinha, porque aqui o meu sol é muito forte, tá? Se você tem outro clima, se o seu clima aí é ameno, tranquilo, mas aqui não dá certo de cultivar ela no sol pleno, tá? Chuva, tranquilo, ela gosta de chuva. Se o seu substrato tiver, né, foi ideal, tiver secagem rápida, não tem problema tomar chuva, tá? Se o substrato tiver ok, mas ela não tolera o sol forte, ela cozinha mesmo. Então, é uma plantinha que você tem que ter frescura mesmo para conseguir cultivar ela. Quem tem frescura é ela, né, gente? A gente só dá a frescura que ela quer, que ela tá precisando. Outra frescurenta, gente, é esse sedum aqui, ó, sedum coral ruife. Gente, essa planta aqui, ela dá muita cochonilha de raiz, tá? Muita mesmo. Então, se você cultiva essa planta no sol, né? No sol, sol. Se o seu clima for forte como o meu, você não vai ter sucesso, tá? Porque é uma planta que gosta de mais umidade. Porém, a gente tem que ter cuidado aí com o substrato que coloca nela, tá? Por quê? Para ela não dar cochonilha de raiz, que é isso que mata essa planta. Olha como que ela tá com a coloração divina. Ela amou esse lugar aqui, que é embaixo aqui da quaresmeira,
O sol, ela pega o solzinho de manhã e à tarde, ela também amou aqui, tá? Então é uma plantinha que a gente tem que ter cuidado na hora de cultivar, porque senão você fica sem ela. Facinho, facinho. Já perdi vários vasos dessa planta, vários. Inclusive eu quero colocar a mudinha dela também lá no próximo ao lago para ver o que acontece. Eu acho que ela vai gostar. Outra fofura, gente, mas que também é de difícil cultivo, é uma frescurinha para cultivar esse Sedum altum, que fala. Não sei se é assim que fala, gente, é assim que se pronuncia. Eu vou deixar na tela todos os nomes. Olha que fofura, olha isso. Ele é bem verdinho, tá? A tendência dele é de crescer o caule assim, ó. Só porque é uma planta de difícil cultivo, pra mim, tá? É uma planta que vai sumindo do vaso. Vai sumindo. Eu plantei ela em um arranjo e ela simplesmente sumiu. Ela secou, tá? Então é uma planta que gosta de mais umidade e não tolera aí o sol muito forte. Por isso que a gente tem que ter cuidado aí na hora de cultivar essa plantinha. Olha que linda. Tô cultivando igual eu cultivo a glauca, tá? Gente, essa aqui tem tanta frescura que eu tenho medo até de replantar, tá? Essa é a Kalanchoe pumila. Gente, pensa numa planta que é linda. Eu sou apaixonada com essa planta. A floração dela é incrível, incrível. O dia que eu vi a florzinha dessa planta, eu fiquei apaixonada, tá? Só porque, o que acontece? Tem uma floricultura aqui na minha cidade, que eles têm a loja, né, toda bonitona lá, e tem um viveiro lá dentro. E quando eu vi essa planta aqui deles, gente, eu falei, meu Deus, esse é o segredo. Porque a deles, ela não é estressada como tá essa minha aqui. Eles cultivam a deles no ambiente de meia sombra, gente. E a planta deles são enormes, assim, são vasos com ela assim bem grande. Então é uma planta que gosta de ser cultivada em um ambiente de meia sombra, tá? Com sombrite, um ambiente mais fresco. É uma plantinha que morre facinho, gente. Facinho, facinho, tá? Vocês matarem ela. Então é uma plantinha fresca mesmo. Essa aqui é fresca. Tadinha, tão linda. A minha faz tempo que não floresce, mas eu também não tô adubando, tô com medo até de mexer nela, mas eu vou replantar, vou criar coragem, vou replantar e vou adubar ela, porque agora tá na época de floração. Tá na época das calanchóis, né? Não sei se elas todas vão florir agora. Olha que linda. Gente, então essa foi a seleção de hoje. Eu perdi a conta aqui na quantidade que eu mostrei para vocês, mas eu vou deixar aí na descrição, né, no título do vídeo, quantas plantinhas que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de deixar meu like, gente, por favor, que é muito importante. E eu espero vocês no próximo vídeo e fiquem bem, tá? Fiquem todos com Deus.